Muito bem. Aquele primeiro vídeo, então, foi uma introdução acerca dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas nosso material de estudo, de forma mais específica, será o breve catecismo. Eu vou enviar nos grupos da igreja e também no WhatsApp dos membros esse breve catecismo em um formato de PDF que você vai conseguir abrir no seu computador, no seu celular. E ele também é encontrado no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, da IPB. Ok, então nós vamos começar com a primeira pergunta do nosso breve catecismo. E eu creio que é a pergunta que quase todo presbiteriano decora. E é difícil a gente decorar as outras, mas essa aqui já começa muito bem. Se você decorar essa pergunta, o ideal seria que não fosse só essa, mas se você decorar essa, já começa muito bem, porque a primeira pergunta tem a ver com o propósito da existência. Uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Uma pergunta que muitas pessoas se fazem é acerca do motivo da existência humana, do propósito da existência humana, o porquê que nós existimos, porquê nós vivemos. E a primeira pergunta, ela vem suprir essa demanda, digamos assim, com base nos ensinos da Escritura. E a primeira pergunta é: qual o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem? E é lógico que fim aqui não quer dizer o final da vida, mas quer dizer qual o propósito último da existência do homem. Por que o homem existe? Aqui não falo do sexo masculino, mas do ser humano. Por que o ser humano existe? Por que nós existimos? Por que nós nascemos? Qual é o motivo da nossa existência? E a resposta simples e breve, que a gente vai estender e examinar um pouco aqui, é a resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a pergunta: qual o fim, qual o propósito principal do homem? E a resposta: o fim ou o propósito principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Existem vários textos que embasam essa resposta. Nós iremos analisar alguns deles, mas no documento que eu enviei no grupo da igreja, ou você vai encontrar no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, só você pesquisar breve catecismo, estão todas as referências bíblicas que embasam. Nós vamos tratar de algumas delas. Mas vamos começar então a entender essa pergunta e essa resposta. Qual é o propósito da vida? Ora, muitas pessoas vão responder que o propósito da vida delas é a família, por exemplo. Que elas acordam de manhã e que elas vão dormir à tarde, ou melhor, que elas vão dormir à noite, para sustentar a sua casa, para criar os seus filhos, para pagar as suas contas. E isso é uma coisa muito boa. Eu não estou falando que a pessoa ser uma pessoa dedicada à família é algo ruim, mas esse não pode ser, ou pelo menos não é, o propósito central da nossa existência. Pelo menos não deve ser o propósito central da nossa existência, conforme nós vemos nas Escrituras, ou veremos agora nas Escrituras. Nem tampouco o trabalho. Tem gente que vive para trabalhar, vive para ganhar dinheiro e para gastar esse dinheiro. Ou até mesmo vive para o lazer. Passa a semana inteira trabalhando, ansiando chegar o final de semana para que ele possa fazer aquilo que lhe dá prazer, fazer um churrasco, sair, ir num restaurante, enfim. Isso aqui pode variar muito. Se nós fizermos uma pesquisa, sairmos às ruas perguntando às pessoas por que elas existem, muitas não vão sequer saber responder, mas algumas vão falar que é pela família, pelos filhos, pelo marido, pelo trabalho, enfim. Só que a Escritura, ou segundo a Escritura, o propósito da existência humana
não está em satisfazer a si mesmo ou as demandas humanas. Então, o nosso propósito não está num nível horizontal. O nosso propósito não está em nos agradar ou satisfazer as nossas demandas ou a demanda do nosso próximo. Esse não é o objetivo máximo da nossa vida, por melhor que ele pareça. Por melhor que pareça ser cuidar da família, ser um bom trabalhador, ser um cidadão que paga seus próprios lazeres, esse não é o propósito central da nossa existência. O propósito central da nossa existência é glorificar a Deus. O propósito de eu e você estarmos vivos, respirando, termos fôlego de vida, é para que glorifiquemos a Deus, é para que a nossa vida seja um meio de que a grandeza de Deus seja manifesta. E tem 2 textos, pelo menos, que nós podemos ver isso. O primeiro está lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 7, que diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Observe, aqui o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele deixa claro que a nossa vida, a nossa morte, e aqui é meio que 2 extremos que representam toda a totalidade, né? Vida e morte, e tudo que tem no meio disso, não é para nós mesmos, não é para um serviço para nós, mas é para o serviço do Senhor, é para a glória do Senhor. E um outro texto muito conhecido também é o de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Existem diversos outros textos, e nós trataremos de alguns deles, mas esses 2 são muito bons para nos apresentarem essa verdade bíblica, de que a nossa vida não é nossa. A nossa vida pertence ao Senhor. E nós existimos, respiramos, nós nascemos com o fim, com o propósito de que a nossa existência redunde ou resulte em grandeza para Deus, em glória para Deus. Isso retira de nós muitos dos nossos objetivos fúteis. Ora, muitas pessoas, e isso aconteceu por causa do pecado, muitas pessoas e muitas vezes nós mesmos, mesmo os cristãos, vivem vidas para si mesmo. Acordam, dormem, comem, trabalham por objetivos egoístas e não pensam sequer 1 minuto em glorificar a Deus, ou que aquilo que eles fazem, as escolhas que eles fazem, os objetivos que eles traçam, devem ter como intuito a grandeza de Deus, o reino de Deus e a glória de Deus. Algum tempo atrás, um pastor, se é que a gente pode chamar de pastor, chamado Dave Leonardo, ele fez uma afirmação, eu não sei se algum dos irmãos acompanham esse cidadão, mas ele fez uma afirmação de que nós somos o centro de Deus. E isso é uma heresia, isso não é uma verdade bíblica. Nós não somos o centro de Deus. Deus não existe por nossa causa. Deus não se move por nossa causa. Deus não fica correndo atrás de nós como se nós fôssemos o motivo da existência e da alegria dele. Pelo contrário, somos nós que devemos viver vidas voltadas para a grandeza de Deus, voltadas para a glória de Deus. Até a nossa própria salvação não é porque Deus olhou para nós e viu em nós pessoas maravilhosas que deveriam ser salvas porque estavam se perdendo. Não. A nossa salvação também é uma forma de Deus mostrar o seu caráter, a sua grandeza e o seu poder. Afinal, pesava sobre nós uma condenação
eterna, uma condenação terrível que nós não conseguiríamos pagar. E só alguém muito poderoso poderia nos livrar do nosso castigo, que era Ele mesmo que determinaria, Ele, o Senhor. Mas Ele mostra então o seu poder e a sua glória e a sua misericórdia e a sua grandeza, salvando homens pecadores. É isso que está lá em Efésios, capítulo 1, versos 5 e 6, quando diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo, Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então Ele nos salvou para o louvor da sua glória. Deixa eu falar uma coisa importante. Tudo que Deus faz é para a glória dele. Lógico que Deus nos ama, isso é uma verdade bíblica. É lógico que Deus se preocupa com seus filhos, se preocupa e cuida, ou melhor dizendo, preserva as suas criaturas. Ele tem carinho por aquilo que Ele criou, Ele tem amor pelos seus filhos, redimidos em Cristo Jesus. Isso é bíblico. Contudo, em última análise, até o amor que Deus dedica a nós é para a sua própria glória. É para mostrar a sua grandeza e a sua glória e a sua misericórdia. Tudo que Deus faz é para a sua própria glória, para a glória própria dele. Tudo que Deus executa na criação e todas as obras da criação, inclusive nós, servimos e existimos para que Ele seja glorificado. Ainda que o homem tente ignorar essa glória, ainda que o homem tente menosprezar essa glória, nós existimos, respiramos, vivemos para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito, é para isso que fomos criados, conforme nós vimos nesses textos acima, principalmente o de Romanos. Vivemos e morremos para Deus, para a glória de Deus. Ok, a essa altura pode surgir uma pergunta, que é: como então nós vivemos para a glória de Deus? Se esse é o propósito da nossa existência, mas o pecado fez a gente perder esse propósito, ou perder o interesse nesse propósito de viver uma vida voltada para Deus, como então a gente pode viver para a glória de Deus? Ora, muitos podem pensar que viver para a glória de Deus é algo que só os pastores e missionários fazem. Ou seja, para viver para a glória de Deus, nós temos que abandonar os nossos trabalhos, que a gente muitas vezes chama de trabalho secular ou trabalho comum, e viver para a igreja, ou viver dedicado à igreja. Ou muitas vezes a gente pensa que é assim: a gente trabalha de segunda a sexta para a gente sobreviver, mas a glória de Deus é manifesta na nossa vida quando a gente no sábado e no domingo se dedica à igreja, se dedica ao Senhor. E esse não é o pensamento bíblico, ou não é o ensino da Escritura. Para a gente entender um pouquinho melhor, e só para a gente entender, eu quero dividir essa glorificação a Deus em dois sentidos aqui. Ou seja, o homem pode glorificar a Deus de duas formas distintas, apenas didaticamente. A primeira é de uma forma ativa e intencional, e a segunda é de uma forma passiva e independente de nossa vontade. Então vamos entender. Nós podemos glorificar a Deus de forma ativa e intencional. O que é isso? É quando intencionalmente nós tomamos decisões, fazendo coisas ou deixando de fazer coisas de acordo com os desígnios, com os preceitos do Senhor. Então aquilo que nós fazemos e como nós fazemos que obedecem aquilo que a Escritura nos ensina, aquilo que os preceitos, que os mandamentos, que a lei do Senhor nos diz. Ou seja, é quando intencionalmente nós fazemos algo ou fazemos algo de determinada forma com o intuito de glorificar a Deus. Quero dar um exemplo. Lá em Filipenses 1:27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros,
que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, o ensino bíblico aqui dessa passagem é que nós devemos viver, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Então, quando você vai para o seu trabalho e você quer dar um bom testemunho no seu trabalho, quando você quer trabalhar de uma forma honesta, quando você quer tratar os seus colegas de trabalho com amor que a Bíblia apresenta, quando você tem um interesse intencional de viver de forma digna do Evangelho, e você tem esse interesse, ou seja, você acorda de manhã e fala: Deus, eu quero glorificar o Senhor com a minha vida. Eu quero que as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas palavras, aquilo que eu falar, aquilo que eu não falar, que tudo isso seja uma forma de glorificar ao Senhor. Então isso é uma forma ativa. Isso só é possível para o cristão, só é possível para o nascido de novo, para aquele que já foi redimido em Cristo Jesus, que tem esse interesse, tem essa vontade e quer viver debaixo desses preceitos, fazendo e deixando de fazer aquilo que a Escritura manda fazer e aquilo que a Escritura manda a gente deixar de fazer. Um outro exemplo também está no livro de Efésios, quando diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ora, então quando você lê passagens como essa e você fala: Senhor, eu tenho que parar de falar mentira, eu tenho que largar a mentira, mesmo as pequenininhas, eu tenho que abandonar a mentira. Você está intencionalmente querendo viver uma vida para a glória de Deus. Veja bem, se você parar de mentir, você vai perder um monte de facilidades, entre aspas, na sua vida, porque a mentira, às vezes, ela nos desvia de problemas, entre aspas também, com o nosso próximo, com o nosso vizinho, com o nosso trabalho, enfim. Então, muitas vezes, as pessoas usam a mentira como benefício pessoal. E se o propósito último da existência do homem fosse ser feliz, por exemplo, então falar mentira seria ótimo, porque muitas vezes nós evitamos constrangimentos, evitamos conflitos quando a gente fala mentira. Mas quando nós queremos glorificar a Deus, nós entendemos essa passagem e nós queremos intencionalmente glorificar a Deus através da verdade, através de falar a verdade, ainda que isso gere prejuízo pessoal, ainda que a gente perca alguma coisa por falar a verdade. Está entendendo? O fim principal do homem, o propósito principal do homem é glorificar a Deus. E às vezes glorificar a Deus significa fazer coisas que vai gerar um prejuízo pessoal. Às vezes significa fazer coisas que pode até chatear o meu próximo, chatear o meu vizinho, até aborrecer quem está à minha volta, mas se cumpre os desígnios do Senhor, glorifica o Senhor. Então, essa é a primeira forma, é quando nós intencionalmente queremos viver para a glória de Deus. E na segunda pergunta a gente vai ver onde a gente descobre essa vontade, ou melhor, aprende essa vontade de Deus. E a segunda forma aqui que eu dividi só por fins didáticos, essa divisão não existe de verdade, mas para fins didáticos ela funciona. Se a primeira é quando a gente intencionalmente faz ou deixa de fazer alguma coisa para que Deus seja exaltado, a segunda é a glorificação passiva ou independente da nossa vontade. É quando Deus, na infinita providência, move as circunstâncias, move o nosso coração, move a existência e a criação para que os planos dele, e ainda que a gente não saiba desses planos, para que os planos dele sejam executados. Vou dar um exemplo muito claro. Nós estamos, nesse ano de 2020, sofrendo com uma pandemia. E uma coisa a gente pode ter certeza, que no final disso tudo, ou em meio a isso tudo, o Senhor está sendo glorificado. Poxa vida, mas tem muita gente sofrendo, tem muita gente morrendo, tem muita gente preocupada, tem muita gente chorando
Como que Deus pode estar sendo glorificado? Ele está sendo glorificado no meio disso tudo. Basta a gente olhar para a Escritura e ver que quando o homem é humilhado, quando o homem é revelado ao homem a sua pequenez, a sua infimidade em relação à grandeza de Deus, Deus é glorificado. Então, nós estamos sendo apresentados nesse ano a nossa pequenez. O quanto que a gente não tem controle das coisas, o quanto que o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, Deus ele é glorificado quando a gente ativamente quer fazer, ou mesmo quando a gente sequer tem controle das coisas. Nós não temos controle sobre essa pandemia, nós não temos controle sobre um monte de coisas, e mesmo as nossas atitudes que nós tomamos às vezes sem consultar ao Senhor, no final das contas elas glorificam ao Senhor. Eu separei um texto para ilustrar isso bem. Lá em Êxodo 14, diz assim, verso 4: Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Se você conhece a história, você sabe que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó e seu exército entrassem no mar que fora aberto por Moisés, para que uma última vez ele mostrasse a sua grandeza, tanto a Faraó quanto aos povos que estavam em volta. E muito tempo depois, lá no livro de Samuel, a gente vê que essa história ainda era conhecida dos filisteus, outros inimigos, muito tempo depois do povo judeu. Então Deus foi glorificado, endurecendo o coração de Faraó. Muitas vezes Deus é glorificado, e a gente precisa ter um pouco de maturidade cristã aqui. Deus é glorificado até nos erros e nas falhas humanas, sem contudo ser responsável por elas. Ou seja, Deus ele conduz toda a história. Mesmo as atitudes falhas dos homens são conduzidas por Deus. Os homens são os responsáveis, mas Deus, na sua soberania, conduz todas as coisas para que os planos deles sejam cumpridos. Era plano do Senhor que o povo fosse escravo no Egito, assim como era plano do Senhor que o povo fosse liberto, e fosse liberto da forma que foi, depois de 10 pragas e depois de o exército de Faraó ter se precipitado no mar. Então Deus ele tem uma agenda que é dele, e nós fazemos parte dessa agenda. Ora, ativamente, com atitudes de fé, com atitudes de coragem, vivendo de forma digna do Evangelho, e ora, vivendo simplesmente e cumprindo os desígnios do Senhor para que a história se desenrole e tudo venha a ser exatamente da forma que o Senhor quer. Então Deus é glorificado até no nosso fracasso. Deus é glorificado até nas nossas falhas. E é por isso que essa pergunta é bem completa quando ela diz: o fim ou o propósito principal da existência humana é glorificar a Deus. Seja o homem consciente disso e busque essa glória, busque essa glorificação a Deus, quer não. Então até o ímpio, até o mais perverso dos homens, ele é instrumento para a glorificação do Senhor. Até o mais perverso dos homens, ele de certa forma glorifica a Deus, nem que isso aconteça no dia do juízo final, quando a justiça de Deus punir esse transgressor. Então, de um jeito ou de outro, o Senhor é glorificado. É por isso que nós existimos, é por isso que nós nos movemos. Deus controla a história. E a gente se sente pequeno quando a gente ouve coisas como essa. A gente se sente meio que usados, porque parece que a gente não é dono da nossa própria vida. Mas é justamente esse o ensino. Nós não somos donos da nossa vida. O Senhor é. O Senhor é. O Senhor é dono da nossa vida, e é por isso que a gente deve preferir esse meio de glorificação ativa, onde a gente entende que Deus está no controle e a gente se submete a esse controle. E ainda quando a gente perder o controle, a gente glorifica a Deus. Ainda que a gente perca os nossos filhos e os nossos bens, a gente fale como Jó: Deus me deu,
Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nosso propósito, glorificar a Deus, quer de forma ativa ou não. Mas até quando nós intencionalmente queremos fazer isso, nós devemos entender que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, conforme está lá em Filipenses 2:13. A nossa vida é para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Essa primeira pergunta revela a verdade bíblica de que o homem tem um propósito muito bem definido. Essa é uma verdade bíblica. E esse propósito não é ser feliz. Você não existe para ser feliz. Você não existe para se satisfazer. Você não existe para trabalhar somente. Você não existe para ganhar dinheiro somente. Você não existe para ter uma família somente. Você existe para a glória de Deus. Como, portanto, de forma prática e aplicável no nosso dia a dia, a gente pode glorificar a Deus? Tem um relato que a gente crê que é verdadeiro, que diz que um sapateiro convertido perguntou ao reformador Martinho Lutero o que ele deveria fazer para servir bem a Deus. Então o sapateiro encontra com esse pastor, esse teólogo chamado Lutero, e ele encontra: olha, eu quero servir a Deus. O que eu faço? E diz que ele esperava talvez o conselho de Lutero para fechar o seu negócio e tornar-se um pregador do Evangelho. É o que muita gente pensa. Alguns convertidos pensam, novos convertidos pensam: olha, agora eu me converti, eu quero viver para Deus, vou abandonar tudo e vou viver exclusivamente para o Evangelho. É lógico que existem pessoas que são chamadas para isso, para viver de forma dedicada à pregação, à missão, exclusivamente. Tiram o seu sustento da missão, da vida dedicada ao Evangelho. E esse homem talvez pensasse que ele deveria fechar sua sapataria. Mas a resposta de Lutero foi a seguinte: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ele serviria a Deus sendo um profissional competente e honesto. Olha que interessante. Nós glorificamos a Deus não somente com aquilo que a gente faz para a igreja, porque o reino de Deus vai muito além da igreja. O reino de Deus, ele tem a ver com toda a esfera da criação. Então, um médico glorifica a Deus quando ele trata os seus pacientes de forma amorosa, amando o próximo, e quando ele entende que ele faz o que faz porque Deus o dotou de talentos e ele glorifica a Deus através desses talentos. Um cantor também a mesma coisa, ele glorifica a Deus quando ele usa esse talento e ele faz músicas belas que glorificam a Deus. E você no seu trabalho, quando você trabalha de forma justa e honesta, tratando o seu próximo com amor, o seu cliente com amor, e entende que você faz o que faz, não por causa do dinheiro que você ganha no fim do mês, mas porque você tem que servir a Deus, você está glorificando a Deus. Como que isso foge muito daquilo que a gente vê hoje? Hoje os pais ensinam e os filhos aprendem que eles devem crescer e escolher uma faculdade em que eles ganhem muito dinheiro. É assim que a gente aprendeu. Onde está o dinheiro, aí está o nosso coração, a nossa força. A gente tem uma ideia diferente do que essa pergunta nos ensina. E o que essa pergunta nos ensina deveria fazer a gente viver uma vida da seguinte forma: a gente olha para a sociedade, a gente olha para os nossos talentos e a gente pensa: como eu posso servir ao meu próximo e a Deus através daquilo que Deus me deu? Se você é um bom cozinheiro, se você cozinha bem ou uma boa cozinheira, você é um cozinheiro de mão cheia, talvez você deveria servir a Deus através de comidas gostosas. Quem não gosta de ir numa padaria e comprar um pão saboroso, um bolo confeitado gostoso? Isso é uma forma de amor ao próximo, uma forma de glória para Deus. Só que muitas vezes as pessoas fogem dessas coisas porque elas estão de olho no dinheiro. Um bom médico glorifica a Deus. Um bom cozinheiro glorifica a Deus.
um bom vendedor de loja glorifica a Deus. Nós somos capazes de adorar ao Senhor em espírito e em verdade em qualquer área da nossa vida, desde que seja lícita, justa, virtuosa. Lógico que eu não estou falando que trabalhos como tráfico, essas coisas não são capazes de glorificar a Deus de forma ativa, porque são ilícitas, são más em si mesmo. Mas todo tipo de trabalho honesto e justo, ele glorifica a Deus, se for feito por amor ao próximo e por amor a Deus, e não pelo dinheiro que a gente ganha no fim do mês. A gente deveria pensar um pouco mais acerca disso. Todas as vezes que o nosso trabalho, lazer ou deveres sociais, nós buscamos fazer o nosso melhor e de forma honesta e justa, direcionando o louvor a Deus, nós glorificamos a Deus. Tem essa também. Quando nós fazemos algo bom, quando nós fazemos algo belo, nós devemos sempre apontar para o Criador e não para a criatura. Nós devemos apontar para aquele que nos deu tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que somos capazes de fazer. Então, um bom médico, quando fizer uma cirurgia muito difícil, ele deve falar: Deus, obrigado, porque o Senhor me capacitou. Quando um bom cantor cantar uma bela música, ele deve sentir no coração e deixar claro que foi Deus que deu os talentos que ele tem. Quando um bom cozinheiro faz uma comida muito boa, uma boa cozinheira, uma comida muito boa, ele deve entender que Deus é quem deu os talentos, as dádivas e os ingredientes, e tudo que nós temos e tudo que nós somos. Então, pergunta de número 1 do nosso catecismo: qual é o fim principal do homem? Por que nós existimos? Existimos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que assim seja na nossa vida. Deus abençoe vocês. Nós continuaremos os nossos estudos e vejo vocês na próxima vez. Deus os abençoe.